Ao longo desses vídeos temos falado que não apenas Deus criou o trabalho em si, mas que trabalhar é algo bom. É claro que o pecado é real, distorce todas as coisas e até mesmo nossas melhores experiências. Mas graças a Deus, literalmente, Jesus Cristo está reconciliando e restaurando todas as coisas, inclusive o nosso trabalho. E um dia, o trabalho será tudo o que originalmente foi projetado para ser e muito mais. Mas por enquanto, ainda há muito trabalho para fazer na questão do trabalho. Cristo nos convida para participarmos com Ele desse projeto de reconciliação. Vamos ver como? As várias cartas de Paulo, muitas delas podem ser divididas em duas partes. Nós temos uma primeira parte que explica o que é o Evangelho e uma segunda parte que nos traz implicações de como viver à luz desse Evangelho. Parte dessas implicações, em algumas cartas, são conhecidas como códigos de ética doméstica. Esses códigos tratam como os discípulos de Cristo devem se relacionar com aqueles que residem no mesmo espaço, ou seja, fala da relação marido e esposa, pais e filhos e também de patrões e servos. Claro que o nosso foco será nesse último. Nós precisamos lembrar que na cultura grego-romana do século I, as casas e seus moradores eram lideradas por um patriarca, um homem que tinha o direito de exigir quase qualquer coisa e de punir quase de qualquer forma as pessoas que estavam debaixo da sua autoridade. E é nesse contexto que Paulo diz em Efésios: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Algo totalmente revolucionário naquela época e ainda é hoje. Esse mandamento tem o potencial de trazer restauração e reconciliação para o ambiente de trabalho. Mas antes de entrar nisso, nós precisamos fazer duas observações. Primeiro, que a palavra sujeitar-se, na língua grega, é de origem militar e ela implica hierarquia. E num sentido ativo, então, ela significa que os superiores têm controle sobre a sua tropa ou sobre os seus subordinados. E no seu sentido passivo, essa palavra sugere uma obediência, que pode ser ou uma obediência forçada ou uma submissão voluntária. E uma segunda observação desse verso é que essa sujeição ela é uns aos outros, ou ela é mútua. Mas como é que um superior pode ser submisso a um subordinado? Como é que eu posso ser obediente a você se você está sendo obediente a mim? Eu creio que isso significa que nós não estamos diante da destruição das hierarquias, mas estamos diante da humanização das relações de trabalho. Somos chamados a ter uma postura humilde e demonstrar boa vontade uns aos outros. Também significa que precisamos aprender, talvez, a abrir mão de certos direitos, se isso for o mais correto e o melhor para o outro. Mas como é que isso se aplica na relação patrão e servo? Vamos falar primeiro do ponto de vista dos servos ou dos empregados. Primeiro, a nossa submissão a Cristo não nos isenta das nossas obrigações sociais e civis. Em 1 Pedro, capítulo 2, diz que servos sejam obedientes ao Senhor de vocês com temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Note essa ênfase que Pedro está dando, que nós temos essa obrigação para os nossos patrões, mesmo se nós não gostarmos deles. Às vezes as pessoas me dizem, quando eu falo isso: ah, Rafael, você não conhece o meu chefe, ele é muito chato. Mas chato, muitas vezes, significa que ele está sendo exigente e quer ver as coisas funcionando. Faz parte de ser chefe, por um lado. Então, enquanto o seu chefe não pedir algo ilegal ou antiético de você, colabore e demonstre boa vontade com o que está sendo pedido de você. A segunda é, ao estarmos servindo os nossos senhores terrenos, também estamos servindo a Cristo. Em Colossenses capítulo 3 diz que tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Então nós não buscamos agradar nosso patrão terreno por medo ou por ganância ou por uma simples oportunidade de promoção ou até por bajulação. Não, nós buscamos agradar primeiramente a Cristo, realizando um bom trabalho. E, de tabela, vamos estar ao mesmo tempo agradando o nosso chefe terreno também. É claro que muitas vezes
Nós não somos reconhecidos pelo nosso esforço, pela nossa competência, infelizmente. Mas temos o consolo de que Cristo vai nos recompensar de alguma forma, aqui na terra ou na eternidade. E em terceiro, nós vemos que o nosso bom trabalho também tem como objetivo atrair chefes e colegas para o Evangelho. Lá em Tito, capítulo 2, diz que quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de total fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Percebam que parte do objetivo do trabalho competente e honesto é demonstrar a beleza do Evangelho. E coisas belas chamam a atenção, atraem o nosso olhar. E vai ser muito difícil você evangelizar no seu local de trabalho se na percepção das pessoas, principalmente do seu patrão, o Evangelho tornou você uma pessoa pior e um trabalhador menos competente. Mas como isso se aplica aos empregadores? Bem, o outro lado da moeda é que os patrões devem tratar seus subordinados com bondade, porque eles mesmos são tratados com bondade por Deus. Voltando a Efésios, no capítulo 6, diz que vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Já falamos que na antiguidade os patrões tinham o direito de fazer praticamente o que quisessem com os seus servos. E nós sabemos que é muito fácil para pessoas em posição de autoridade de abusarem dessa posição. Por isso, Paulo lembra que os patrões são servos de Cristo e que Cristo não maltrata os seus servos. Isso não significa fazer vista grossa aos problemas no ambiente de trabalho ou de deixar de corrigir erros e coisas do tipo. Significa que as pessoas funcionam melhor, são mais produtivas e mais motivadas pela possibilidade de crescimento e pelas oportunidades do que pelo medo do fracasso ou da demissão. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, a sua criatividade, empenho e produtividade tendem a cair. Mas, em segundo lugar, os patrões devem fazer o que é correto e justo, porque eles mesmos terão de prestar contas a Deus. Em Colossenses 4 diz: Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. O tema de justiça e igualdade é muito comum na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Isso significa que as pessoas em posição de autoridade devem liderar com justiça e retidão. Precisam respeitar os direitos básicos dos trabalhadores, não só aquilo que é estabelecido por lei, mas também aquilo que faz parte de uma ética, de uma postura cristã. Também precisam adotar e promover as melhores práticas para criar um ambiente de trabalho seguro, agradável e produtivo. E assim vemos que à medida em que patrões e servos, cada um fazendo a sua parte, as relações de trabalho têm o potencial de serem humanizadas e de haver reconciliação nesse ambiente. Eu sou Rafael, coordenador do Didaquê, o Ministério do Teach Beyond Brasil. Se você quer saber mais sobre o nosso projeto, visite o nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até mais!